Hey, bênção de Jesus! Seja muito bem-vindo ao Morning JC. Estamos aqui, vídeo novo no canal, falando sobre tempo. Esse é o nosso segundo vídeo dessa playlist de devocionais, em que Deus ministrou muito forte no meu coração acerca de alguns temas e tem me impulsionado e me inspirado a compartilhar esses mesmos conhecimentos da palavra com você. Eu espero que, se você chegou até aqui, você saia com uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Meu nome é Elis Ferreira, seja bem-vindo ao Morning JC. O devocional de hoje é uma ministração sobre o tempo. Existe uma frase que eu não sei quem disse, pode ser até uma pessoa famosa, mas ela diz assim: o único remédio para a humanidade é a plena submissão da nossa vida ao Senhor. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez em que você rendeu o seu tempo ao Senhor? Em que você literalmente pegou a tua agenda em branco e ofereceu o seu tempo ao Senhor para que Ele gerisse o seu tempo da maneira como Ele bem quisesse. Essa daqui é a minha agenda de 2024 e eu passei exatamente por essa situação, vivendo numa rotina frenética, vivendo em uma correria danada, passando por um processo em que eu tava, sabe assim, uma coisa atrás da outra, você já vai pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E quando eu fui orar sobre a minha agenda, antes de escrever uma palavra, o Espírito Santo falou comigo: entrega o seu tempo para mim. Ao invés de você entregar após você planejar tudo, entrega a sua agenda, o seu tempo em branco para mim. E aí Deus começou uma temporada, uma fase na minha vida em que Ele começou a ministrar sobre o tempo. E eu sei que esse devocional é uma resposta de Deus para você que está nessa correria, acordando já pensando no que tem que fazer, você não consegue se conectar com a presente atividade porque está sempre focando no próximo passo e parece que a agenda está sempre cheia e você nunca tem tempo para fazer ou para respirar e falar assim: dei conta de tudo. Talvez você esteja na mesma situação em que eu estava e a mesma ministração que foi resposta para a minha vida e que Deus tem me ajudado a lidar com o meu tempo é a resposta para a sua também. Fica comigo que tem mais. E quando a gente fala de tempo, qual é o primeiro trecho bíblico que passa na sua cabecinha aí, cristão? Eu tenho certeza que é Eclesiastes 3. Pois bem, comigo não foi diferente. Existe uma ministração, mas não do versículo 1 ao 8, como a gente normalmente lê Eclesiastes 3, mas lá no versículo 11, que diz assim, a minha é a nova linguagem traduzida... Ai, como é que é o nome mesmo? Aqui, ó, a minha tradução é na nova tradução da linguagem de hoje. Então, está escrito numa linguagem mais atual e diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Só pega esse versículo aqui. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. O fato é que existem dois tempos em que nós precisamos entender que nós estamos situados e os dois, eles, embora estejam juntos, nós precisamos decidir qual é o tempo que nós queremos seguir. Se é o tempo Cronos ou o tempo Kairos. Mas qual é a diferença entre eles? Eu vou te explicar. Tempo Cronos é esse tempo do tic-tac do relógio, ao qual a gente referencia e ele é uma medida, literalmente. Olha aqui a Elis de Ciência e Tecnologia ressurgindo. Sim, o tempo como nós conhecemos, esse tic-tac do relógio, ele é uma medida. E a referência dessa medida é o que? O nosso movimento de translação, que é a Terra dando a sua volta ao redor do Sol. E esse movimento, ele não só dita estações do ano, como também quanto tempo dura um ano, que é uma volta à Terra ao redor do Sol. Essa medida nós temos como tempo Cronos, aquele sequencial, que é um dia após o outro. Mas Deus, ele não trabalha simplesmente com o tempo Cronos. Deus, ele tem o tempo oportuno dele, que nós entendemos que é o tempo Kairos, aonde Deus, ele trabalha e opera para as boas oportunidades no tempo que ele já preparou para todas as coisas. E o mais legal disso é que enquanto o tempo Cronos referencia o tempo no Sol, o tempo Kairos, quem é a nossa luz, quem é o centro que rege a nossa vida? Jesus Cristo. Então, qual é a sua medida? Se você vai ficar perdido no calendário, onde o movimento da Terra ali, aquele um dia após o outro naquela correria, vai reger a sua vida, ou se Jesus Cristo, a nossa luz, o nosso Deus, ele vai de fato reger a nossa vida e toda a nossa vida, o nosso tempo e as oportunidades que ele nos deu vai estar centralizado com completa submissão
ao Senhor. Deus me fez muito pensar sobre isso e trabalhar o meu tempo olhando não só para o Cronos, mas principalmente para o Kairos, para o tempo oportuno de Deus, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E para você que é a apressada, que é o apressado, que quer fazer tudo, que quer colher os frutos, que quer plantar a semente, já no outro dia já quer ver os frutos, escuta uma coisa: o tempo certo de Deus é sempre, sem exceções, é sempre favorável. Acalma o seu coração, desacelera. A natureza nos faz entender sobre isso. Quando Deus ele nos traz esse movimento de semear, e de plantar, e de regar, e de cuidar, nós entendemos que os processos de Deus são valiosos e que existe um tempo para a construção de uma promessa. Existe um tempo de preparação para quando a oportunidade chegar, você está maduro e preparado para saber lidar com isso dentro da vontade do Senhor. E existe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, falando sobre o tempo de Deus ser sempre favorável. Lá em Gênesis 16, no versículo 5, diz assim: E Sarai disse a Abraão: Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que ela está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Se você já conhece essa história, nós sabemos que Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que através dele Deus construiria uma nação e que ele teria muitos descendentes. Mas Sarai, sua esposa, era estéril e ela precisou lidar com essa impossibilidade, crendo que no tempo certo do Senhor ele faria acontecer. Mas o tempo Cronos, meu irmão, foi passando e aquilo foi mexendo com ela. Foi trazendo incredulidade, foi trazendo preocupação, foi trazendo ansiedade e ela começou a duvidar do que Deus havia dito. E aí, como todo cristão atribulado, a gente quer dar o jeitinho. A gente quer antecipar o tempo favorável de Deus. A gente quer fazer as coisas no nosso tempo. A gente quer o resultado na maneira como a gente quer, quando a gente quiser. E a gente começa a pegar o tempo oportuno de Deus e totalmente desfazer disso daí. Que foi o que Sarai fez. Ela tomou Agar, nasceu Ismael, e aí já é outro vídeo, outra história, mas o ponto é que Agar começou a desprezar Sara e ela começou a ver as consequências do jeitinho que ela deu acontecendo. E ela sofreu tanto por uma decisão em que ela quis antecipar e que ela quis dar um jeitinho, ignorando o tempo oportuno de Deus. Mas, novamente eu reforço, que você possa aprender com essa história e com tantas outras da Bíblia, que o tempo de Deus é sempre favorável. E aí eu tenho outra pergunta para você. Da nossa pressa decidir acelerar o tempo de Deus, o que acontece? Provavelmente a gente vai criar muito mais dores de cabeça do que se nós soubéssemos esperar e descansar no Senhor. E eu trago a reflexão que eu coloquei aqui no início do vídeo, que foi o único remédio para a humanidade é a nossa plena submissão ao Senhor, e com seu tempo não é diferente. Qual foi a última vez em que você decidiu entregar e descansar verdadeiramente do Senhor? Sem querer fazer com seus próprios esforços, dar o seu jeito, dar os seus pulos e acelerar, e quando você viu, você só está criando dor de cabeça. Que você possa refletir sobre isso. Muitas vezes essa tribulação, essa confusão revela como você está, mas não como Deus está. Talvez você esteja apressado, Deus não, volte-se para Ele. Talvez você esteja confuso ou confusa, Deus não está, volte-se para Ele, porque com certeza você vai alinhar a sua frequência com a frequência de Deus, para você aprender a descansar e a desfrutar do processo, para que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida. Que você possa despertar para submeter o seu tempo e a sua agenda aos planos e à vontade do Senhor. Porque isso é o que a Bíblia nos ensina, que toda a nossa vida, em cada área, em cada aspecto, em cada mínimo detalhe, que todo o nosso ser aponte para a soberania de Cristo. E no devocional de hoje, esse é o convite para que você entregue o seu tempo a Deus e deixe Ele ministrar acerca do Kairos, do tempo oportuno que Papai reservou para você, e que você possa desfrutar desse processo e desacelerar com leveza e também descansando nas promessas de Deus. Existe um texto que eu quero trazer para você que está lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 18, em que diz assim, na parte B: Ele é o primeiro filho
que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Com seu tempo não é diferente. Que Jesus seja o primeiro lugar, ocupando a sua agenda, o seu tempo. Porque quando ele ocupa a prioridade do nosso tempo e quando nós entregamos o nosso tempo para ele, todas as outras coisas vão se alinhando e se harmonizando com a perfeita vontade do Senhor. Você possa meditar sobre isso. Morning GC vai ficando por aqui e eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as novidades que eu sempre posto por aqui. E claro, se você lembrou de alguém que está apressado, está precisando aí receber essa ministração, envia para ele e seja um canal de bênção na vida dele. Amém? Deus abençoe e fica com Deus. Até a próxima.